tá? Hoje a gente vai falar, então, do positivismo, tá, gente? Em filosofia, certo? Então, na aula passada, nós começamos a falar do século XVIII, né, do contexto do século XVIII, né, das principais características do século XVIII, porque o século aí vai ter essas teorias filosóficas, essas mudanças aí filosóficas, século XVIII, século XIX, né? Então, as mudanças, todas essas grandes transformações históricas e aí estruturais aconteceram no século XVIII, e aí esses adventos dessas mudanças estruturais estão ligados a uma mudança também de pensamento filosófico, o início também da sociologia, tudo vai acontecer aqui no final do século XVIII e XIX. Então, no século XVIII, a gente falou na aula passada, nós tínhamos, ocorreu, né, a Revolução Industrial, tá? Que é uma mudança estrutural importantíssima na sociedade. Então, a forma de se produzir, a gente lembra que nós discutimos isso na segunda série do ensino médio, por essa época do ano também, que é conteúdo do segundo bimestre. Então, é uma mudança estrutural da sociedade, e essa mudança da sociedade, ela faz com que a forma de pensamento também vai ser alterada. Afinal de contas, o homem vai sair do campo e vai para a cidade. Então, tem a questão da urbanização surgindo também. Toda essa mudança do homem do campo para a cidade, a ascensão da a ideia de trabalho, que é muito diferente, a ideia de tempo, porque o tempo era no campo é um tempo ligado ao tempo da natureza, o tempo na cidade é um tempo cronológico, é o tempo do relógio, é o tempo da produtividade. Eu vou produzir em larga escala, o meio ambiente todo vai estar envolvido, ou seja, vai estar sendo transformado. Por quê? Porque nós vamos ter impactos ambientais gigantescos, né? Crescimento desordenado das cidades, tudo isso está acontecendo. Em meio a isso, o indivíduo, né, que é um ser que também está em transformação, e o pensamento filosófico e sociológico vai estar sendo alterado. Muito bem. Falar de positivismo é falar de um autor especificamente chamado Auguste Comte. Tá? Então, não esqueçam desse nome. Positivismo, Auguste Comte. A frase da nossa bandeira, que eu coloquei bem no início ali da aula, tá? Ordem e progresso, ela parte de uma frase de Auguste Comte, tá? Que é a seguinte frase, a frase completa dele. Amor como princípio, ordem por base, progresso por fim. Amor como princípio, ordem por base, progresso por fim. Então, esta frase, que é a frase completa do Auguste Comte, foi utilizada na construção da bandeira republicana brasileira. Então, a nossa bandeira, como conhecemos hoje, é uma bandeira que foi organizada a partir da República Brasileira, 1889, ou seja, século XIX, século onde nós temos as ideias positivistas de forma muito veemente, de forma muito forte. Quando o Brasil se tornou uma república, houveram alguns dias em que a bandeira brasileira ela era muito parecida com a bandeira estadunidense, só mudava as cores, tá? Verde e amarelo. Então, e aí, por uma ideia nacionalista, tá? Também, a bandeira é alterada. Vocês sabem muito bem que a bandeira brasileira, o verde e o amarelo, não tem nada a ver, né, com aquela ideia que a gente estuda lá na educação infantil ou no ensino fundamental. O verde é das matas, o amarelo é do ouro, né? Realiza, né? Não está relacionado com isso, foi uma ordem, tá? Verde e amarelo eram as cores dos brasões das famílias, tá? Principais, né? Da família de Bragança lá. Então, ou seja, não está relacionado com o verde das matas nem o amarelo do ouro no nosso país, né? E a bandeira veio se alterando com os símbolos de acordo com o percurso histórico, simbologia da coroa portuguesa, depois, quando o Brasil se torna uma república, e a influência dos Estados Unidos, né? O Brasil é chamado
como é que é? Estado tem ligação, né? As próprias notas, o dinheiro brasileiro, né? Tinha aí nas notas que Estados Unidos, a palavra Estados Unidos pela sua influência, né? Mas as ideias nacionalistas se sobrepuseram a essa questão dos Estados Unidos. Muito bem, então o lema da nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema positivista. A gente vai falar um pouquinho do positivismo e aí a gente vai depois fazer a crítica ou não a essa frase que é Ordem e Progresso. Deixa eu só... A bateria do meu celular, do meu computador está acabando. Deixa eu conectar aqui. Coloquei na tomada e não conectei no computador. Aí não vai dar certo, né? Vamos lá. Então, é o seguinte. Lá na apostila de vocês, de filosofia, na página 5, tá? Vai falar do Auguste Comte e do positivismo, certo? Então, durante o século XIX, né, essa nova forma aí de pensar a sociedade vem à tona. Então, o positivismo, tá, vai valorizar a ideia científica e o uso efetivo da razão, certo? Então, o conhecimento válido dos positivistas é o conhecimento científico. Observa-se os fatos, a qualquer fato, identifica-se as leis, tá? E essas leis são leis da ciência. Tá? Então, o positivismo valoriza o conhecimento, efetivamente o conhecimento científico. Eu observo os fatos, eu vejo o seu funcionamento e aí eu identifico essas leis. Para os positivistas, a ciência é a salvação da humanidade, certo? E o método para que se estude a sociedade no positivismo, o método de ciências naturais. Então, por exemplo, vai haver muito grande do Isaac Newton. Para o Auguste Comte, ele cita muito Isaac Newton. Por quê? Ele vai dizer que o método para se estudar vem das ciências naturais. Então, ele vai falar que é o seguinte, explicar o mundo a partir do senso comum não dá. A gente sabe disso, obviamente, em qualquer corrente filosófica, sociológica ou histórica, né? Ou da área da psicologia, nós não estudamos o mundo, a sociedade, o indivíduo, através do senso comum. Tá? Nós temos que romper a ideia da escola, né? A ideia do ensino escolar é romper o senso comum, certo? Porque o indivíduo carrega conhecimento, nós carregamos o conhecimento. Tá? O que é o conhecimento? Então, lá na primeira série do ensino médio, a gente estuda em filosofia o que é o conhecimento, o que se valoriza no conhecimento. Como que os filósofos valorizavam o conhecimento? Será que o conhecimento é só o conhecimento intelectual, conhecimento ligado à escolaridade? Ou o conhecimento é algo muito mais amplo? Vamos dar o exemplo do Vitor. O Vitor gosta muito de cavalo, enfim, tá? É um conhecimento que ele tem, porque ele convive com isso, ele gosta disso, ele aprende, ele estuda sobre isso, e não necessariamente é um conhecimento intelectualizado da escola. Mas eu posso descaracterizar o conhecimento dele, eu posso inferiorizar o conhecimento dele, então a importância desta reflexão. A gente tem que abrir o leque, pensar fora da caixa, entender que conhecimento é algo muito mais amplo. Existe o conhecimento intelectual, o conhecimento da escola, né? Vamos dizer assim, proposto pela escola, pedagógico, existe um conhecimento de vivências, de experiências, de viagens. Quem viaja o mundo inteiro e não tem a escolarização, né? Ela não tem conhecimento, eu posso desconstruir o conhecimento desse indivíduo que viajou e conheceu inúmeros países no mundo inteiro? Eu posso fazer isso? Inferiorizar esse conhecimento? Galera, posso fazer isso? Nope. Não, né? Não. Eu posso desconstruir esse conhecimento. Então, existem várias formas de conhecimento que devem ser respeitadas. É a mesma coisa que cultura. Existe cultura inferior e superior? Não, a Carla mata vocês.
né? Vocês falaram que existe conhecimento superior ou inferior, existe cultura. A mesma coisa o conhecimento. São conhecimentos diferenciados. Conhecimento é muito mais do que mera informação. Nós, hoje, somos uma geração da informação, mas a informação ela precisa ser transformada em conhecimento. De que forma eu rompo e consigo fazer com que essa informação torne-se conhecimento. Quando ela vem para a minha prática. Tá? Conhecimento é quando eu uso, não é quando eu decoro algo X ou Y para avaliação X ou Y também. Isso não é conhecimento. Eu decorei, mas eu não constituí, não foi significativo. Conhecimento é quando algo é significativo para mim. Aí isso é conhecimento. Tá? O Vitor lá com o cavalo, com a relação que ele tem, é conhecimento, porque para ele é significativo. Então, tudo que eu aprendo e torno significativo para a minha vida, aí eu consigo construir o conhecimento e passa de uma mera informação. Então, o Auguste Comte falava que a gente não podia explicar o mundo através do senso comum, mas isso a gente sabe muito bem em qualquer área, que a gente não explica a sociedade, o mundo, o indivíduo através do senso comum. Ele falava também que a gente não podia explicar explicar o mundo através da física, que é o que nós estamos estudando, que é o que propunha Aristóteles. Né? Além da física, além do que eu vejo, além daquela lei estabelecida, né? Ou seja, eu sou um indivíduo metafísico. Então, eu tenho meus aspectos físicos, mas eu sou forjada no meu caráter, nas minhas ações, no tudo que eu carrego historicamente. Ele falava que não dava para explicar a sociedade através da metafísica, certo? E muito menos explicar a sociedade através da visão teológica, da visão religiosa. Então, ele dizia que a sociedade não podia ser explicada por uma visão religiosa, não poderia ser explicada por uma visão metafísica e não poderia ser explicada pela visão do senso comum. Então, como é que se explica a sociedade? Através da ciência, dos princípios que são racionais. Então, por exemplo, eu vou explicar de forma prática como é que se dá o positivismo na história. Eu acho que é bem fácil de a gente entender. Por exemplo, eu vou estudar Segunda Guerra Mundial através de um olhar positivista. Então, se eu estudo Segunda Guerra Mundial através de um olhar positivista, o que tem validade para mim? Só os documentos oficiais. Eu conheci alguém que viveu a Segunda Guerra Mundial. Eu li um livro da bailarina de Auschwitz, que falava, né, da Edith, que foi presa com 14 anos, né, em Auschwitz. Enfim, é um livro a partir de memórias. Positivismo valoriza memórias? Não. É oficial? Não. Tem um carimbo, que é um documento oficial? Também não. Então, o positivismo vai estudar a Segunda Guerra Mundial através de documentos. Quanto mais carimbo tiver, ou seja, quanto mais oficial for esse documento, maior validade ele vai ter para o positivismo, certo? Ele olha a sociedade por um único viés. Por exemplo, eu vou falar da Índia, vou dar um outro exemplo. Eu tenho como falar do país indiano sem falar do hinduísmo, que faz parte da história deles? Será que eu consigo estudar os indianos sem falar da relação que eles têm com o rio Ganges, sem falar da relação que eles têm com os inúmeros deuses que é o hinduísmo? Eu tenho como estudar os árabes sem falar da religião muçulmana, sem falar da figura de Maomé. Tá? Então, a visão positivista é uma visão unilateral. Eu vou estudar a sociedade através da racionalidade exclusiva do documento oficial. Ele não abre o leque de possibilidades para pensar que uma sociedade ou que um indivíduo ela é múltipla. Então, eu posso sim ter uma linha de pesquisa somente de documentos oficiais e uma linha de pesquisa que fala de memórias, ou do aspecto religioso, ou como a religiosidade está junto, está entrelaçada, está intrínseca à história daquele indivíduo, daquela civilização. Então, o positivismo, ele analisa a sociedade por um único viés.
que é o olhar racional, científico, a base do cientificismo, certo? Gente, o positivismo ele foi do século XIX, de 1840, até o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, até o século XX, até 1937. Ele vigorou aí nesse período. Então, o positivismo ele é o primeiro pensamento sociológico. Então, Auguste Comte, a gente vai lembrar lá da sociologia lá da Prof. Carla, porque depois dele nós vamos ter Durkheim, por exemplo, né? E o Durkheim, que a Carla fala bastante, ele vai beber as suas fontes ali, ou seja, ele vai ser influenciado pelo Auguste Comte. Tá? Então, todo o pensamento de Durkheim tem influências do Comte. Então, o Comte vai inaugurar esse positivismo e vai inaugurar aí o primeiro pensamento sociológico sistemático, certo? Vamos lá para a palavra sistemática agora, né? O que é inaugurar um novo pensamento sistemático? Sistemático é por quê? Eu vou definir um objeto, eu vou estabelecer um conceito para ele e eu vou adotar um método de análise. Então, algo sistemático, tá? Eu defino um objeto de estudo. A biologia. Qual é o objeto de estudo da biologia? A vida. Né? Qual é o objeto de estudo da sociologia? A sociedade. Tá? Então, eu analiso, eu defino um objeto. No caso aqui da sociologia, a sociedade. Eu estabeleço um conceito. Eu adoto um método de análise. Esse conceito, esse método de análise do positivismo é das ciências da natureza. É o uso da razão. Então, estuda a sociedade, é o objeto de estudo da sociologia, tá? E eu adoto um método estabeleço conceitos e adoto um método de pesquisa. Que aí são as ciências da natureza. Certo, gente? Então, o cientificismo, até anotei aqui, para falar para vocês, né? É o poder da razão para explicar o mundo. Olha lá. E esse mundo é de forma física, que é as leis da natureza e tudo mais, e de forma social, que é o ser humano. Tá? Então, o ser humano vai ser estudado aí, o indivíduo, nesse meio físico, através das ciências naturais, né? Então, são princípios reguladores do mundo, tá? Então, olha só, o Auguste Comte usava muito a questão da evolução. Por isso, ordem e progresso, vai progredir. De que forma? Como é que ele analisa a sociedade? Ele analisa a sociedade em 3 estágios. Ó, presta atenção. Ele analisa a sociedade em 3 estados, em 3 estados. Estado teológico, tá? Tem lá na apostila de vocês também, é legal, porque depois juntos, tá? O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. Então, se já podem pegar a apostila de vocês na página 7, tá? Vocês na página 7. E a gente fazer junto os estados aí do Auguste Comte, como que ele define esses estados? Estado teológico, estado metafísico e estado positivo. É muito importante como ele analisa, né, aí as principais características dos estados descritos por Comte. Tá? Então, página 7? Página 7, amore. Página 7. Tá. Tá? Tem ali estado teológico, estado metafísico, estado positivo. Eu vou explicar aqui na maneira prática e depois a gente faz o conceito junto, vocês já anotam, tá? A gente constrói o conceito junto, daí que é mais fácil. Na prática, tá? No dia a dia ali, que eu acho que é mais fácil a gente começar da prática para a questão conceitual. Na prática, o estado teológico, vamos dar o exemplo do Egito. Tá? O Egito, estudar o Egito é falar dos faraós. Esses faraós, por sua vez, a ideia dos faraós está muito ligada a uma questão de aspecto religioso. Tá? Por quê? Porque a religiosidade ela permeia
o Egito, né? O faraó é um representante de Deus na Terra, né? Então, o Egito e a religião, elas são intrínsecas. Estudar o Egito, estudar a questão religiosa é algo intrínseco. Então, ele falava desse estado teológico, tá? Lá da antiguidade. Depois, ele fala do estado metafísico. Então, a gente tem lá Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, que explicava a sociedade, mas tinha influência de onde? Da igreja? Como é que é a Idade Média se eu não falar da igreja? Eu consigo estudar a Idade Média sem falar do poder excessivo que a igreja tinha sobre a vida das pessoas e como ela influenciava a vida das pessoas? Seu estado teológico. Tá? Então, o estado além da física, além do que eu vejo. Tá? E ele falava que tudo estava sendo trabalhado para o estado positivo. Então, a gente vinha de um estado teológico para um estado metafísico, para daí chegar ao estado positivo, porque ele acreditava no progresso. Então, Egito era o exemplo de estado teológico, porque o representante do povo, da população, representava os deuses, é a personificação dos deuses. Lá na Idade Média ou na Idade Moderna, você tem a questão religiosa e do indivíduo, além do que é físico, que é discutido. Mas ele falava que isso, para que eu pudesse chegar no progresso, eu teria que passar do estado teológico para o estado metafísico, para chegar no estado positivo, para chegar na ideia teológica. Ele tem uma frase que é prever para prover, ou seja, eu vou antecipar as coisas para conseguir intervir, né, na sociedade ou no futuro. No conceito, para abrir o leque aí, da gente conseguir construir esse conceito. Estado teológico para o Auguste Comte. Tá? O que é o estado teológico? Tá? Em busca dos conhecimentos absolutos, né, recorre-se a agentes sobrenaturais. Então, em busca do conhecimento, ele vai recorrer a agentes sobrenaturais, ou seja, a divindades, para explicar os fenômenos, as causas e as finalidades. Como é que eu explico o mundo lá na antiguidade? No Egito, na Grécia, ou até mesmo no Império Romano no seu início? Através da mitologia? Através de algo que é sobrenatural? É uma visão científica? Não. Você tem desenvolvimento da ciência, do pensamento científico para explicar essa sociedade? Não. Então, o estado teológico é quando se recorre a estas divindades para explicar o mundo. É a visão da sociedade. Certo? Então, não esqueçam disso. Estado teológico é o estado em que se recorre aos agentes sobrenaturais ou a visão mitológicas para explicar os fenômenos naturais ou tudo o que acontece com o indivíduo. Gente, na Idade Média, você pegou a peste negra porque Deus quis, porque você pecou. Então, só para a gente fazer essa reflexão. Estado metafísico para o Auguste Comte. Em busca do conhecimento absoluto, o que eu vou buscar onde esse conhecimento? Nas ideias abstratas, nas essências. Tá? Então, a metafísica, para entender a sociedade, ela busca uma discussão da essência do indivíduo, não só do intelecto. Lembra quando a gente falou de Platão? E o Platão falava do mundo inteligível, que é um mundo quando eu consigo chegar no conhecimento absoluto, eu tenho que me desvincular de tudo que eu vivo. E aí o Aristóteles fala que isso é uma furada. Na verdade, para que eu tenha realmente conhecimento, é necessário que eu entenda que eu sou um indivíduo, que estou no meio social, sou influenciado por ele, e é algo além do que eu vejo, além da física, é algo metafísico, é a minha essência. Aqui, o Comte vai falar, tá, que o estado metafísico, ele diz que não dá também para estudar a sociedade pelo estado metafísico. Mas o que é o estado metafísico para ele? É quando eu vou recorrer a ideias, as forças abstratas ou as essências,
para estudar, para entender as finalidades, as causas das coisas, que é o que ele também não acredita. Então, ele não acredita no estado metafísico, certo? E aí chegamos ao que ele fala de progresso, que é o estado positivo. O que é esse estado positivo? Olha lá, renunciando-se à busca por conhecimentos absolutos, origem e destino do universo, recorre-se ao raciocínio e à observação para identificar cientificamente as leis de funcionamento e dos fenômenos. Renuncio à busca de conhecimento absoluto. Não tem conhecimento absoluto. Cara, isso é muito bacana, porque realmente vocês acreditam que existe um conhecimento absoluto? Não, né? Não, né? Hoje a gente discute muito isso, né? E isso é muito legal do pensamento dele. Tem as críticas, eu sou bem crítica ao pensamento positivista, mas esse pensar que é renunciar à busca por conhecimentos absolutos é bárbaro, porque não existe conhecimento absoluto. Só que o que ele vai fazer? Ele vai recorrer ao raciocínio, que é interessante, obviamente, tá? E a observação para identificar cientificamente as leis e o funcionamento. O problema do positivismo ou do Comte é que ele analisa a sociedade só por um olhar, que é o olhar científico. Tá? Então, ele rompe com a ideia de conhecimento absoluto. Pô, bacana pra caramba, massa, é isso mesmo, eu tenho que romper com essa ideia de conhecimento absoluto. Só que ele analisa a sociedade só pelo olhar racional e cientificista. E a sociedade ela é muito mais ampla. Por isso que ele vai sofrer muitas críticas. Só que, gente, tem uma coisa assim, tipo, que acontece no século XIX, que a gente já falou sobre isso, que é um conceito da história chamado imperialismo. O domínio de uma nação mais forte sobre as nações mais fracas. Lembra da Inglaterra, a ideia de um povo que vai dominando todos os territórios. E eles usam as ideias positivistas. Por quê? Porque eles usam a ideia de superioridade. Eles são superiores, eles têm o conhecimento, eles são civilizados. Portanto, a América, que são os indígenas, não são civilizados. São chamados selvagens e podem ser cristianizados, porque são selvagens. A ideia imperialista, o discurso, é um discurso positivista, de superioridade. Então, eles vão para a África e falam que os africanos não têm conhecimento, que eles são tribais, que eles são selvagens, porque a religião deles é diferente, porque o pensamento deles é diferente. Então, reforça e justificou, no caso, historicamente, muitas formas de violência. E justificou também o eurocentrismo, a Europa no centro de tudo. Então, o pensamento de Auguste Comte foi usado dessa maneira. Então, nós temos que fazer a crítica, sim, trazer os aspectos que são positivos, até do tempo dele. A gente não pode cometer o que a gente chama de anacronismo. Ele viveu no século XIX, então era um século de mudanças, onde se valoriza muito a questão da ciência. A ciência está no topo, ela está no ápice de tudo. Tá? Então, claro que no contexto dele, o positivismo ele é importante, sim. Posteriormente, nós temos que fazer essas críticas. Aí é por isso que vai surgir, por exemplo, o marxismo, tá? Que vai criticar e vai ter um embate direto às ideias positivistas que a gente vai falar na próxima aula. Muito bem. O Auguste Comte, gente, ele chegou a formular uma religião, tá? A religião positivista. E essa religião, ela falava a humanidade e o progresso. É o culto da humanidade e o culto ao progresso racional, certo? Então, olha a importância, olha a valorização que ele tem ao progresso. Gente, já conseguiram anotar? Conseguiram anotar? Sim. Tá? Então, é o seguinte, ó, eu quero fazer com vocês, falta 1 minuto, mas vai cair, eu vou mandar outro link, não vou usar o tempo todo, tá? É só para a gente terminar o positivismo. E aí eu quero fazer 2 questões da hora do estudo com vocês, que já é do positivismo, para a gente já amarrar essas discussões e ver como essas questões caem nas provas. Tá?
Então, fiquem comigo, rapidinho, já desligo aqui, mando outro link, a gente faz as questões ali.